E vamos em frente porque acabou de sair uma notícia muito quente, que é a seguinte: o Bolsonaro vai impugnar a pesquisa do Datafolha, deu antagonista. Os advogados Gustavo Bebiano e Tiago Aires, que defendem Bolsonaro, estão recorrendo ao TSE contra a nova pesquisa do Datafolha, denunciada no site na sexta-feira. Uma das perguntas é: você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Segundo Bebiano, que é o advogado lá e assessor do Bolsonaro, não houve denúncia. Quando provocado, aspas para o Bebiano, quando provocado para apurar o tema, o Ministério Público constatou que não havia irregularidade, fecho aspas. Normalmente é difícil atacar o mérito de uma pesquisa, mas o Datafolha parte de uma premissa falsa para induzir o eleitor, acrescentou aí o Bebiano. Olha, esse negócio do patrimônio do Bolsonaro foi uma matéria da Folha de São Paulo. De fato, o Rodrigo Janot arquivou o caso sobre qualquer ilegalidade no patrimônio dele, principalmente na casa dele, lá na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. E o Datafolha está usando aí, ao meu ver, o instrumento de pesquisa para informar a população sobre um negócio assim meio aéreo, sabe, Augusto? O patrimônio, a denúncia sobre o patrimônio, deixa no ar aquilo para plantar ali um receio em relação a esse caso que não tem uma investigação mais prolongada. Mas é uma pesquisa sobre o quê? Presidencial? Pesquisa presidencial, mas que envolve outras perguntas também, como você quer que o Lula seja preso ou não. Mas como Jair Bolsonaro está em segundo lugar, parece ali que o diretor do Datafolha está querendo fazer algum tipo de equiparação com o Lula. Porque as declarações que ele tem dado, inclusive na imprensa, ele tem antecipado: não, eu acho que com a condenação do Lula a popularidade dele vai aumentar. O diretor de um instituto tem que ficar antecipando isso ou tem que fazer a pesquisa e mostrar? Bom. Pois é, né? Mas o Bolsonaro deve ter aumentado muito o patrimônio dele mesmo, porque a família inteira presa nos cofres públicos, né? Todo mundo deputado, ele é deputado, ganha 30 mil reais por mês, não gasta tanto porque ele anda na passagem às cotas, ele almoça com dinheiro de cotas, ele tem as cotas e tem a mulher, os filhos, todos parlamentares, é natural que aumente. Essa história de patrimônio, eu acho assim, é uma incompetência um político morrer pobre, porque os salários são altos, são bons salários, não precisa roubar em tese para aumentar o patrimônio. Um salário de 30 mil reais, que é o salário de um deputado, mais o salário do filho, que é deputado em São Paulo, outro filho deputado no Rio de Janeiro. Então, forma uma massa salarial para a família que dá mesmo para aumentar de forma legal o patrimônio. Foi isso que entendeu o Ministério Público e, por isso, Bolsonaro não foi denunciado na Justiça por isso. Então, Zé Maria está legitimando o discurso do Bolsonaro, que ele é deputado há 30 anos, ele tem dinheiro, e inclusive, lembrei aqui salário bom mesmo, na Jovem Pan, que o patrimônio é quanto custam os imóveis hoje, não é exatamente quanto ele pagou, porque vários aumentaram o preço. Repete como é que é formulada a pergunta. A pergunta é formulada, porque aqui tem duas questões, você vê a questão moral, sobre patrimônio e tal, isso é uma coisa. Outra coisa é o Datafolha incluir esse tipo de pergunta na pesquisa. Você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Não, aí é o seguinte, essa pergunta... Tem uma insinuação nessa pergunta. Não, insinuação não, tem uma acusação mesmo. Pois é. Aí é o seguinte... Velada, né? Tem pergunta, por exemplo, dizendo se o eleitor tomou conhecimento dos crimes cometidos pelo Lula, tem pergunta sobre o sítio em Atibaia. Pois pelo que eu vi, as perguntas sobre o Lula não são detalhadas, são só gerais. Se ele vai ser preso, se gostaria que ele fosse preso ou não. Isso aí, Augusto, é uma máxima do jornalismo, aquela pergunta que se faz: você parou de bater na sua mãe? Aí qualquer resposta você está admitindo. Sim, parou porque batia. Não, quer dizer, continua batendo. Então, é uma pergunta que leva as pessoas a entenderem que ele aumentou o patrimônio de forma ilegal. Exatamente, Zé Maria, esse é o meu ponto. Exatamente, e tem um problema aqui nessa formulação, vou ler de novo para quem chegou agora, hein? Você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Olha essa palavra, Augusto, denúncias. Da Folha. Ele coloca denúncias e não coloca a denúncia da imprensa. Trata a denúncia como se fosse denúncia do Ministério Público Federal, quer dizer, dá margem para esse entendimento. Exatamente, reportagem é reportagem. Informou qual é o patrimônio, não tem nenhuma denúncia nesse sentido. Quer dizer, está querendo informar a população com uma informação já viciada na sua raiz. Zé Maria, quer fazer algum complemento ou vamos em frente?
Eu tenho impressão, eu aprendi aqui que as pesquisas elas servem para várias coisas, né? Tem pesquisas secretas que ficam apenas para o consumo interno, ou de partidos políticos, ou do governo, ou mesmo de algum líder ou presidente de partido. Existem várias pesquisas que nós não tomamos conhecimento. Por exemplo, não é só para saber quem está na frente, mas para saber, são as tais qualis, né, qualitativas, para saber exatamente como está recebendo cada cidadão ou cada setor da sociedade sobre o que está acontecendo. Eu tenho a impressão que esse é um teste aí para saber o que as pessoas, como as pessoas vão reagir diante de uma história assim, de aumento de patrimônio. Eu acho que Bolsonaro é deputado há muito tempo, ganhando muito bem, deputado ganha muito bem sim, e não precisa roubar. E mais, o Bolsonaro, para roubar aqui em Brasília, tem que ser eleito e tem que ser ministro, tem que mandar no governo. Bolsonaro nunca mandou, então, mesmo se quisesse, não tinha chance não, porque ele sempre foi oposição e atacou a todos os presidentes de plantão, desde lá de Fernando Henrique. Os ministros de Fernando Henrique iam na Câmara e ele foi até punido com censura pública quando chamou o ministro de ladrão. Então, assim, é assim mesmo. Ele nunca foi governo e para roubar aqui precisa ser governo, precisa ter caneta de autorização de liberação de recursos. Exatamente, ele não tem comando sobre uma estatal, por exemplo, para oferecer cargo em troca de propina. Muito bem colocado pelo nosso repórter em Brasília, José Maria Trindade. Vamos